Bem-vindo ao canal Denis Alcides Rezende. Hoje é 26 de novembro de 2020 e o assunto é projeto de pesquisa. Esse vídeo é do perfil Pesquisador. O canal tem 4 perfis: consultor, educador, pesquisador e só Denis. De forma desafiadora, os 4 perfis estão integrados e atuam de forma conjunta. Elaborar projetos de pesquisa não é uma tarefa fácil para quem não tem familiaridade com ciência e escrever cientificamente, o que respeitosamente é muito diferente de escrever textos de opinião e textos jornalísticos. O propósito desse vídeo é compartilhar a minha experiência de 35 anos lecionando, 20 anos pesquisando, e eu já tive mais de 30 mil alunos entre graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. E já orientei milhares de alunos. E só no projeto de Cidade Digital Estratégica, em que eu sou pesquisador CNPq, que é a minha linha de pesquisa, já orientei mais de 150 mestres, doutores e pós-doutores. Então, pretendo aqui dialogar como eu faço projetos de pesquisa e também como eu criei as escolas de mestrado, doutorado e pós-doutorado e a escola de publicações no grupo de pesquisas em Cidade Digital Estratégica. E ainda como eu leciono na graduação e oriento trabalhos de conclusão de curso e trabalhos de final de curso, os TCCs ou TFGs. Então, observei a nossa dificuldade em escrever projetos de pesquisa e, posteriormente, ainda mais a dificuldade para escrever artigos científicos. É bom lembrar que organizações privadas, organizações públicas, cidades e governos também fazem pesquisas e também requerem projetos de pesquisa. Eu mesmo já elaborei e apliquei resultados de pesquisas em organizações privadas e públicas, cidades e governos aqui no Brasil e também no exterior. Quanto ao conceito de pesquisa, pesquisa é um documento científico e acadêmico oriundo do conhecimento pessoal ou coletivo, mas com base na ciência, na cognição, no conhecimento humano e, de forma geral, tem a mesma estrutura para a graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado, com pequenas diferenças. O projeto de pesquisa, então, é estruturado por meio de diferentes normas técnicas. No Brasil é a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. A pesquisa científica tem como objetivo investigar fenômenos, estudar realidades, observar comportamentos sob a ótica da ciência, para posteriormente compartilhar conhecimentos para a sociedade na forma de artigos científicos ou inserção social. O que pode facilitar uma pesquisa ou um artigo é o que eu chamo de paixão. Paixão é sinônimo de tema, construto ou assunto. Frequentemente, uma paixão é dividida em subpaixões ou subtemas ou subconstrutos. Paixão é o que você efetivamente gosta de ler, de aprender, de escrever, de pesquisar. Para isso, eu recomendo também que você assista um outro vídeo, Artigo Científico, Conteúdo e Estrutura. Então, vamos ver isso na prática por meio de um template ou framework ou simplesmente uma estrutura padrão? Então vamos iniciar a videoaula ou vídeo orientação de projeto de pesquisa. Quanto à capa, sugere-se colocar o nome do aluno ou candidato, a versão do documento, porque sugere-se que faça uma versão semanal, a data do início em uma determinada atividade, programa ou projeto, e a data de entrada, eventualmente, quando se iniciou uma dissertação, um mestrado, ou um doutorado, ou um pós-doutorado. Título da pesquisa. Essencialmente, o título da pesquisa é o objetivo sem o verbo.
Então, na medida em que você digitar o objetivo, você copia para cá e retira o verbo. Por exemplo, se o objetivo é analisar tema 1 versus tema 2, aqui o título seria tema 1 versus tema 2. Esse projeto de pesquisa pode ser apresentado a um programa e o título então seria projeto de pesquisa, mas pode ser um projeto de dissertação, pode ser um projeto de doutorado, pode ser um projeto de pós-doutorado apresentado a um grupo de pesquisa ou a um programa ou a uma escola ou uma reitoria e também uma universidade. Mas também pode ser um projeto de pesquisa apresentado ao CNPq ou um projeto de TCC, trabalho de conclusão de curso, ou trabalho de final de graduação, TFG, apresentado a um curso de graduação. E frequentemente terá um professor orientador. Além disso, também terá uma data e um local do projeto. Depois temos o sumário. O sumário pode também ser chamado de índice ou índice analítico. Para quem tem dificuldade com Word, basta dar um F9 e posicionar aqui. Observe então que o projeto de pesquisa tem seções. Seção 1, Introdução. Seção 2, Fundamentação Teórica. Seção 3, Metodologia da pesquisa. A seção 4, só depois na execução, seria Análises da pesquisa. E a seção 5 seria a conclusão da pesquisa. E também teríamos as referências, com base nas citações da pesquisa, os apêndices, que são feitos pelo próprio autor, e os anexos, que são feitos não pelo autor. Um dos grandes segredos da pesquisa é, se possível, escolher uma paixão. Paixão é o tema ou construto ou assunto da pesquisa e, como eu já havia dito, frequentemente é dividida em subpaixões ou subtemas ou subconstructos. A seção 1, Introdução, inicia-se com a contextualização, que é um texto introdutório que apresenta os temas no contexto atual e introduz a relevância dos temas. O que pode se escrever nesse espaço entre o número 1 e o 1.1? Um texto introdutório, apresentar os temas no contexto atual, introduzir a relevância dos temas, preferencialmente com citações, mas não necessariamente cada parágrafo tem que ter uma citação. Depois, pode-se numerar 1.1 os problemas da pesquisa, que são textos que apresentam as negatividades dos temas a partir da bibliometria. Para quem não sabe o que é bibliometria, é uma pesquisa dos artigos, dos livros, nas bibliotecas eletrônicas e bibliotecas físicas. O que escrever, então, nos problemas de pesquisa? Texto contendo dificuldades com, não existência de, falta de, ou seja, textos negativos. Observe que todos os parágrafos dessa subseção Problemas de Pesquisa têm que ter citações, obrigatoriamente. E essas citações, preferencialmente, podem ser citações múltiplas. Só para lembrar, citações direta têm sobrenome do autor, ano e número de página, e citações múltiplas, que são textos semelhantes de mais de um autor, então só teria o sobrenome, o ano, ponto e vírgula, sobrenome e o ano e assim por diante. São chamadas citações múltiplas. Os problemas de pesquisa, como sugestão, poderiam ser separados em letras. Por exemplo, letra A paixão, e aí então o texto. Letra B, cidade digital estratégica ou um outro tema. Letra C, o terceiro tema. Letra D, o terceiro tema e assim por diante. Isso dará um equilíbrio entre o número de textos e citações ou a quantidade de textos e citações dos problemas de pesquisa. Quanto à questão problema da pesquisa, diferentemente de hipótese, que são respostas plausíveis para uma questão problema,
Aqui a questão problema é essencialmente o objetivo por meio de uma pergunta. Ou seja, se o objetivo é analisar o tema 1 e suas relações com o tema 2, a questão problema seria: existem relações entre o tema 1 e o tema 2? Ponto de interrogação. Já os objetivos da pesquisa. O objetivo, com os seus respectivos temas, é o que norteia toda a pesquisa. Deve-se então deixar claro e curto esse objetivo por meio de um parágrafo. O que escrever então no objetivo da pesquisa? Verbo mais tema 1 mais tema 2. Por exemplo, o objetivo é analisar, entre aspas, tema 1, que seria a sua paixão, e suas relações com o tema 2, por exemplo, cidade digital estratégica. Ou ainda, o objetivo poderia ser analisar o tema 1, ou paixão, no contexto da cidade digital estratégica ou do tema 2. Como o objetivo é uma frase curta, pode-se então acrescentar ainda um texto adicional ampliando ou detalhando os temas do objetivo, ou deixando mais claro o que se pretende com o objetivo e seus diferenciais. Ainda pode-se incluir os objetivos específicos, também chamado de objetivos secundários. Por exemplo, os objetivos específicos poderiam ser elaborar um referencial teórico sobre paixão e tema 1, tema 2, propor procedimentos metodológicos para a elaboração da pesquisa, analisar o tema paixão e o segundo tema, e ainda documentar as análises qualitativas e quantitativas. Após o objetivo definido, pode-se então fazer as justificativas da pesquisa. Os problemas são os textos negativos. Já aqui, as justificativas são os textos que apresentam positividades dos temas a partir da bibliometria elaborada. O que escrever então? Facilidades com, existência de, entendo o, entendo a, ou seja, a importância, a relevância da pesquisa em outras palavras. Resumindo, seriam os textos positivo, ou seja, no sentido positivo e respectivas citações. Observe atentamente, todos os parágrafos das justificativas da pesquisa têm que ter citações, e ainda, preferencialmente, citações múltiplas, concatenadas. Sugestão, então, tal como nos problemas de pesquisa, separe as justificativas para dar o equilíbrio do conteúdo e da quantidade por letras. Letra A, paixão, letra B, segundo tema, letra C, terceiro tema ou subtema, letra D, outro subtema e assim por diante. Aqui ainda na justificativa pode-se acrescentar a originalidade da pesquisa, bem como os avanços ou a vanguarda dos temas pesquisados. Agora vamos falar da fundamentação teórica, também chamada de revisão da literatura, que seria a seção 2. Aqui descreve-se ou faz a descrição conceitual ou dos fundamentos dos temas a partir da bibliometria elaborada. O que escrever aqui? Observe atentamente. Aqui só se escreve conceitos, definições, classificações, divisões conceituais, abordagens ou approaches. Aqui, na fundamentação teórica, não se deve escrever problemas de pesquisa, que está lá na seção 1, justificativas de pesquisa, que está lá na seção 1 e subseção. Não é metodologia da pesquisa e não se escreve aqui também análises da pesquisa. Todos os parágrafos aqui devem ser obrigatoriamente com citações e preferencialmente sempre, para dar robustez científica, citações múltiplas. O que pode ser então escrito e como pode ser estruturada a fundamentação teórica? Se fundamentação teórica é número 2, aqui poderia ser 2.1, o tema 1, ou seja, a sua paixão. 2.1.1, subpaixão 1.
2.1.2 Subpaixão 2. Por sua vez, o 2.2 seria o segundo tema. No meu caso aqui, então, seria Cidade Digital Estratégica. A Cidade Digital Estratégica, aqui, por força da criação desse conceito, foi um conceito criado por mim, e aqui então tem um conceito claro do que é Cidade Digital Estratégica, como se pode implantar uma cidade digital estratégica. Dizemos também que as cidades ou os municípios são divididos em temáticas municipais e não são áreas ou secretarias, ou ministros, ou ministérios, ou departamentos. Toda cidade pode ser dividida em temáticas municipais, como se pode observar aqui, saúde, educação, etc. E a cidade digital, então, ela é subdividida em 4 subprojetos. O primeiro subprojeto é estratégia municipal. Aqui eu coloco um conceito simples de estratégia, mas aqui deve ser ampliada por meio da bibliometria. 2.2.3 poderia ser uma outra subseção, informações municipais, que eu deixo aqui um conceito, mas observo que é necessário ter uma ampliação desses conceitos por meio da bibliometria. O outro subprojeto da Cidade Digital Estratégica, ou seja, a divisão daquele tema 2, que pode ser diferente no seu caso, seria Serviços Públicos Municipais, que eu coloco um conceito e sua respectiva bibliometria. Ainda uma subseção poderia ser dividida em outro conceito, por exemplo, Tecnologia da Informação, e por último, um conceito ainda de Gestão Urbana. Assim, então, termina-se a fundamentação teórica. Ainda com relação à fundamentação teórica, sempre é bom lembrar, ela está intimamente ligada com o objetivo. Então, por exemplo, como dissemos, verbo, tema 1, tema 2, ponto. Então, o tema 1 será 2.1, o tema 2 será 2.2. E ainda a fundamentação teórica pode conter conceitos, classificações, divisões e abordagens de forma relacionada. Para tanto, sugiro então um 2.3, que seria relações conceituais entre o tema 1 e o tema 2. É opcional, mas eu julgo bastante relevante. Agora vamos falar da seção 3, chamada então de metodologia da pesquisa. A metodologia da pesquisa é a descrição dos procedimentos metodológicos científicos da pesquisa. Algumas pessoas confundem metodologia da pesquisa com a metodologia específica de um determinado projeto, mas aqui trata-se de um projeto científico e não de um projeto técnico, de um projeto de engenharia, de um projeto empresarial. Então, a metodologia da pesquisa tem esta visão científica. Fortemente, eu sugiro para toda essa seção, essencialmente, 2 parágrafos. O primeiro parágrafo com conceitos em cada subseção e sua respectiva citação. E um segundo parágrafo para todas as subseções, a descrição da pesquisa que você efetivamente fará. Nesse caso, o segundo parágrafo não tem citação, enquanto o primeiro tem citação. A primeira subseção da seção Metodologia da Pesquisa, eu sugiro que seja Método da Pesquisa. Então, o primeiro parágrafo teria o conceito de um método. Por exemplo, estudo de caso e sua citação, survey e sua citação. Essencialmente, nós temos, na prática, em pesquisas aplicadas nas ciências sociais em especial, essencialmente 2 métodos. Survey, que são levantamentos de mais locais, e estudo de casos mais específicos, únicos ou múltiplos. Então observe que o primeiro parágrafo teria um conceito e o segundo parágrafo teria exatamente o que você vai elaborar.
sem citações. O 3.2 trata-se das técnicas da pesquisa. As técnicas da pesquisa essencialmente estão direcionadas às técnicas qualitativas, essencialmente sem números, como por exemplo nome de uma variável, tema de uma variável, fonte de uma variável. E a outra técnica essencial é a técnica quantitativa, que teriam então as variáveis com valores, quantidades, números, percentuais. Existem sim outras técnicas, mas elas podem ser resumidas em técnicas qualitativas sem números e técnicas quantitativas com números. Então você teria 2 parágrafos essencialmente. O primeiro com citação, que é correspondente ao conceito que você está adotando e seus respectivos autores, e o segundo parágrafo, o que você vai fazer exatamente. 3.3 Fases da pesquisa. O primeiro parágrafo teria, então, conceitos de fases da pesquisa e suas respectivas citações. O segundo parágrafo contemplaria, então, as fases da pesquisa e, por opção, os passos da fase de cada pesquisa. Então, por exemplo, essencialmente nós temos 4 fases: preparar dados, coletar dados, analisar dados e documentar dados. Então, a fase 1 da pesquisa, preparar dados, seria o passo a passo da preparação dos dados. A fase 2 seria o passo a passo de como será a coleta dos dados. A fase 3 seria, então, descrito como serão as análises qualitativa e quantitativa dos dados da pesquisa. E a última fase seria, então, documentar dados, em que você descreverá como será a documentação dos dados da pesquisa. Enfatiza-se que pelo menos 2 fases deve-se ter: coletar dados e analisar dados. Quanto à abrangência da pesquisa. A abrangência da pesquisa também pode ser chamada de amostra. Observação importante: é onde será feita a sua pesquisa. Por exemplo, a abrangência da pesquisa contemplará um determinado local, uma cidade, um município, uma região, uma prefeitura, uma organização privada. E por opção, ainda pode-se incluir o universo da pesquisa, que é um conjunto maior do que sua amostra ou abrangência. Então, enquanto a abrangência enfatiza-se onde será feita a pesquisa, a unidade de observação enfatiza quem participará da pesquisa ou o que será observado na pesquisa. Então, a unidade de observação teria essencialmente 2 parágrafos, como todas as outras subseções. O primeiro parágrafo sempre conterá um conceito da subseção e respectivas citações. E o segundo parágrafo, então, sempre sugere-se exatamente o que você fará na pesquisa. Nesse caso, a unidade de observação da pesquisa contemplará por exemplo, responsáveis, quem serão os entrevistados, com quem você dialogará, estudará o fenômeno, como, por exemplo, cidadãos, prefeitos, secretários, gestores, técnicos específicos de um determinado tema. E também você pode adotar como opção a unidade de observação documentos, projetos, né? E também alguns sites da cidade ou da empresa. Dessa forma fica claro, então, quem participará e onde você fará a pesquisa. Uma das partes mais desafiadoras da pesquisa e que frequentemente constrange os pesquisadores é determinar o protocolo ou os critérios de análise da pesquisa. Protocolo ou critérios de análise da pesquisa é um documento que essencialmente descreve o que exatamente será pesquisado, em especial as suas variáveis de pesquisa.
Portanto, com base na fundamentação teórica, é preciso entender os detalhes do tema em questão, porque o tema em questão é que balizará o seu protocolo de pesquisa. Observe então que existe um conteúdo mínimo sugerido para cada protocolo. Um protocolo do tema 1, um protocolo do tema 2 e assim por diante. Então, o tema é chamado de construto, que tem como base a fundamentação teórica, seção 2. Pode ter, por opção, um protocolo separado dos subconstructos. E 4 itens ou 4 colunas, se você fizer uma tabela, são essenciais num protocolo de pesquisa. Primeira coluna poderia ser chamada de variáveis. Note, variáveis são exatamente, entre aspas, o que será analisado, o que será medido, o que será avaliado, o que será estudado. Observe abaixo os exemplos. Como nome da estratégia, quantidade de estratégias, nome de uma temática, percentual de alguma coisa. Isso são variáveis. Segunda coluna, os autores. Da onde foram tiradas aquelas variáveis? Separadamente, cada variável terão então os autores, que é da fundamentação teórica, os quais você havia citado. Terceira coluna, questões ou perguntas para cada variável. Por exemplo, se a variável é nome da estratégia da cidade ou município, a pergunta seria: qual é o nome da estratégia da cidade? Se a variável é percentual de XYZ, a pergunta ou questão seria: qual é o percentual de XYZ? E a quarta e última coluna são as unidades de medição ou as respostas possíveis para cada variável. Então, primeira coluna, variáveis. Segunda, autores. Terceira, questões ou perguntas. Quarta, unidades de medição. Aqui eu mostro, então, alguns exemplos de variáveis. Se, por exemplo, o nome da variável é nome do cidadão, a pergunta seria: qual é o nome do cidadão? Se a variável é cor de algo, a questão seria: qual é a cor de algo? E a quarta unidade poderia ser uma resposta possível: cor amarela, cor vermelha, cor verde e assim por diante. Se a variável é nome do estado civil do cidadão, a quarta coluna poderia ser solteiro, casado, divorciado, etc. Assim, então, nós fazemos o protocolo de pesquisa, que se constitui em uma das partes mais relevantes da pesquisa e mais desafiadora, tanto para alunos de graduação, mestrado, doutorado e, inclusive, pós-doutorado, que não tiveram essa experiência de fazer um protocolo de pesquisa. Sempre é bom lembrar que, profissionalmente falando, se você é engenheiro, administrador, arquiteto, biólogo, provavelmente você também vai ter critérios de pesquisa para determinados temas na sua profissão. Então, os protocolos de pesquisa ou critérios de pesquisa são usados em pesquisas científicas, mas também em atuações profissionais. Para terminar, então, a metodologia da pesquisa, nós teremos, então, 3.7, a caracterização da amostra. Então, você vai escrever os conceitos de caracterização e vai descrever as características peculiares do local ou dos locais da pesquisa e, eventualmente, outros aspectos, tais como aspectos regionais, ambientais, políticos, econômicos, sociais. E aqui sugere-se, então, que você faça uma justificativa da razão da escolha do local ou dos locais da pesquisa. Nesse caso, com citações. E, por último, para terminar a seção 3, metodologia da pesquisa, sugere-se, então, o período de pesquisa que será realizada ou, posteriormente, que foi realizada e sua respectiva atualização do período. Essencialmente, então, o projeto de pesquisa termina na seção 3. A seção 1, então, enfatizou problemas de pesquisa, questão-problema, objetivos e justificativas da pesquisa.
A seção 2, Fundamentação Teórica, então enfatizou tema 1, 2.1, tema 2, 2.2, tema 3, as relações conceituais entre o tema 1 e o tema 2. E a metodologia da pesquisa, então, enfatizou método, técnicas, fases, abrangência, unidade de observação, protocolos ou critérios de pesquisa, caracterização ou amostra e o período da pesquisa. Então, essencialmente, o capítulo 3 ou seção 3 terminaria o projeto. Mas então nós vamos adiantar agora como que seria um capítulo 4, que é o plano de trabalho ou cronograma da pesquisa. Sugere-se então ter algumas fases ou etapas e a data da realização, essencialmente a data da conclusão. Por exemplo, é bom lembrar que eventualmente você tenha que fazer disciplinas e submeter artigos da disciplina. Uma outra fase ou etapa poderia ser elaborar a pesquisa, documentar a pesquisa e apresentar a pesquisa. Eventualmente, então, submeter o artigo do momento 1 para um pós-doutorado. No caso de mestrado e doutorado, frequentemente existem 3 grandes momentos ou 3 fases: pré-qualificar e submeter um artigo, qualificar e submeter um artigo, defender a pesquisa e submeter um artigo. Já para os alunos de graduação, sugere-se tal como o pós-doutorado. Terminou a pesquisa, submeter para uma revista qualificada. Porém, avançando um pouco sobre capítulo 4 ou seção 4, seria as análises da pesquisa. O que escrever então na seção 4, análises da pesquisa? As análises qualitativas e quantitativas nos diferentes métodos, nas diferentes técnicas que foram escolhidas. Então, por exemplo, poderia ter análise do tema 1, a seção, subseção 4.1. 4.1.1, análise da primeira variável do tema 1, paixão. Em outro vídeo específico, será explorada mais como fazer uma análise em 3 momentos, onde para cada variável teria o primeiro momento, que é de posicionamento, o segundo momento, que são justificativas por meio de números, valores, indicadores, tabelas e etc. E o momento 3, que seriam comparações, tema 1 comparado com tema 2, cidade 1 comparado com cidade 2, variável 1 comparado com variável 2. E aí então a estrutura seguiria: 4.1.2, análise da variável 2 do tema 1, 4.1.3, análise da variável 3 do tema 1. Já poderia ter então o 4.2, análises do tema 2, nesse caso cidade digital estratégica ou o seu tema em questão. 4.2.1, análise da variável 1 do tema 2, 4.2.2, análise da variável 2 do tema 2 e assim por diante, cada variável sendo analisada separadamente. Já o 4.3 seriam as análises comparativas. Vide então análise em 3 momentos, as comparações. Por exemplo, poder-se-ia fazer 4.3.1, análise comparativa entre os temas ou construtos, 4.3.2, uma análise comparativa entre os subtemas ou subconstrutos, 4.3.3, uma análise comparativa entre variáveis, 4.3.4, uma análise comparativa entre municípios ou cidades, eventualmente um 4.3.5, análise comparativa entre organizações e assim por diante. Eu gostaria de chamar a atenção aqui, porque esse capítulo ou subseção 4.3 poderá ser chamada também de resultados auferidos. Será outro vídeo que eu destacarei como fazer os resultados auferidos, mas essencialmente é o resumo das análises comparativas, nós podemos chamar então de resultados auferidos. E para finalizar, um relatório de pesquisa concluído tem a seção 5 chamada conclusão, que poderia ter resgate científico dos objetivos, resultados auferidos da pesquisa, contribuições da pesquisa para os locais, para os participantes da pesquisa, e aqui é que se dá como contrapartida para quem participou da pesquisa, uma cidade, uma empresa, pessoas,
essas contribuições. Frequentemente uma pesquisa tem limitações científicas e, por último, por opção, em trabalhos de conclusão e eventualmente em dissertações, poderiam ter trabalhos futuros. Ainda finalizando esse documento, poderiam então ter as referências, no caso do Brasil, obedecendo à ABNT. Aqui eu coloco alguns exemplos, porque é diferente quando você faz uma referência de um livro, quando você faz referência de anais de congresso, quando você faz referência de sites e assim por diante. E eu sugiro fortemente também um resumo das referências, separando por ano quantos artigos nacionais você fez referências e citações, artigos internacionais, congressos, livros, dissertações, teses, e também pode incluir aqui relatórios de pós-doutorado, para você ter uma visão da sua atualidade quanto às referências, para que você não fique somente com referências desatualizadas, claro, respeitando os conceitos clássicos que podem ser antes dos últimos anos na bibliometria. E para finalizar, então, você pode incluir apêndices, que são documentos elaborados por você, e os anexos, que são documentos que você pegou pronto, que não foi você que elaborou. Outros vídeos serão elaborados e disponibilizados, mas eu espero que esse vídeo sobre pesquisa científica e o outro vídeo sobre artigo científico possam ajudar você na elaboração de pesquisas e artigos efetivamente científicos e cientificamente robustos, que são diferentes de textos de opinião ou textos jornalísticos. Por favor, compartilhe esses vídeos com pessoas que precisam aprender ou rever a escrita científica. E ainda para provocar, pesquisa, dissertação e principalmente tese e relatório de pós-doutorado que não foram publicados em revistas qualificadas no Qualis brasileiros e tampouco nos International Rankings, sempre serão pesquisas questionáveis. Mais uma vez, muito obrigado por assistir esse vídeo e por favor, não esqueça de inscrever-se no canal, dar um like no vídeo e ativar as notificações por meio do sininho. Assim você receberá o aviso de novos vídeos.